Olá! Em 2017, a Secretaria de Direitos Humanos do Brasil contabilizou mais de 33 mil denúncias de abusos e agressões contra idosos. Com o envelhecimento da população brasileira, o Fundo de População das Nações Unidas vê necessidade de proteger as pessoas na terceira idade contra violações de direitos. Observado no último dia 15 de junho, o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa trouxe um alerta para os riscos e sinais de agressões físicas e psicológicas contra os idosos. Tema do Questão de Ordem de hoje, que conta com a participação dos vereadores da Comissão dos Idosos, aposentados e pensionistas da Câmara Municipal, Rubens Gás, que é o presidente, e Ailton da Farmácia, que é membro da mesma comissão. A gente conta ainda com a participação da presidente do Conselho Municipal do Idoso de Campinas, Silvia Brito. Sejam todos bem-vindos, mas antes eu vou falar de um dado. De acordo ainda com o Fundo de População das Nações Unidas, são mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras com mais de 60 anos. As mulheres estão no maior grupo, são 16,9 milhões, representam 56% dessa população, enquanto os homens, são minoria, enquanto os homens representam 44%. E segundo o IBGE, em 2031, a quantidade de idosos vai superar a de crianças e adolescentes com idade até 14 anos. Silvia, seja bem-vinda. Queria que você falasse primeiro, a gente trouxe esses dados aí em âmbito nacional, mas no que diz respeito a Campinas, como o Conselho do Idoso se prepara também para o futuro dessa população idosa aqui da cidade e hoje, essa questão da violência psicológica e física contra a pessoa idosa é uma preocupação aqui na cidade? É sim, queria agradecer a oportunidade, cumprimentar o vereador pela iniciativa de trazer luz a um fenômeno de violência que é ainda tão invisível e tão silencioso. Nos últimos 5 anos, o Brasil aumentou em 4,8 milhões de pessoas idosas, registrando um aumento de 19% na população. Esse aceleramento do número de idosos no Brasil não se vê em outros países, Então, assim, a velocidade que as pessoas estão envelhecendo no Brasil é muito maior do que verificada em outros países. E isso impacta diretamente as políticas públicas, Especialmente as políticas previdenciárias, de saúde, de assistência social, transporte, dentre outras. Então, o Conselho tem sim, essa grande preocupação de ver como que as políticas vão responder a esse aceleramento demográfico tão grande na população de idosos. Com relação à violência, nós temos problemas de dados mesmo no Brasil e no mundo, não é só no Brasil. Há uma grande subnotificação, Então, algumas pesquisas nacionais, elas indicam que 12% da população sofreria de maus tratos, da população de idosos. Então, aqui em Campinas, a gente tem uma projeção de 180 mil idosos. Se a gente aplicar o índice de 12%, a gente teria em torno de 20 mil idosos que sofreriam maus tratos. Sim. E, no entanto, nos registros que nós temos na Secretaria de Assistência Social, esses registros passam um pouco mais de 1.000 casos. Sim. O que demonstra a subnotificação. Bom, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a tipificação dos tipos de violência, porque agora a gente vai conversar com o presidente da Comissão do Idoso, o vereador Rubens Gás. Vereador, o senhor que tem trazido esse tema, inclusive já discutiu aqui na Câmara Municipal essa questão, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o trabalho da comissão em relação e essa preocupação para que a gente possa, como a Silvia disse, a gente tem números subnotificados, para que a gente possa dar voz ao idoso no que diz respeito quando ele sofre um tipo de violência física ou psicológica. Eu agradeço o convite, Mirna, à TV Câmara, ao vereador Ailton, meu parceiro inseparável, a Silvia Brito, que hoje é presidente do Conselho Municipal dos Idosos. Sobre essa subnotificação,
eu gostaria já de deixar registrado algo que é comum, que todo mundo sabe. Eu tenho 57 anos e quando eu tinha 7 anos, meu pai era um grande contador de história. Ele contava para mim várias histórias, ensinamentos de vida. E uma delas que eu guardei é a seguinte: a namorada falou para o namorado, pediu uma prova de amor. E o namorado, totalmente enlouquecido por ela, falou: qualquer prova que você quiser. Ele falou: eu quero o coração da sua mãe. Ele não titubeou, não pensou duas vezes, partiu, foi, matou a mãe dele e tirou o coração. E foi levando correndo para a namorada. No meio do caminho ele tropeçou. E aquele coração ensanguentado perguntou: machucou meu filho? Isso é o que resulta a subnotificação. Eu e o vereador Ailton estivemos em Limeira, numa Vila Dignidade, visitamos várias, né? E eu vi um caso lá que me chamou muita atenção. Uma senhora de 63 anos, bem refinada, ela morava na Vila Dignidade. E eu questionei para ela: qual o motivo que a senhora está aqui? Ela me disse: olha, o motivo é o seguinte, meu filho é um amor, minha família é um amor, mas eu dormia junto com meu neto. E o meu neto ficava até 3 horas da manhã vendo videogame. E eu não consegui, por isso eu estou aqui. Então, evidentemente, a mãe, né, ela jogou sobre o neto a culpa que era do filho, a vida que ela não tinha regrada, em detrimento do filho não conduzi-la de uma maneira que deveria. Então, essa omissão por parte dos pais é que leva a essa subnotificação. É impressionante, né? Então, a violência psicológica, ela tem de uma sutileza enorme, que acaba não chegando à tona. Aliás, nós sabemos. Infelizmente, o que eu acho, né, Silvia, é a condição para que isso possa ser abordado de uma maneira mais coerente e mais incisiva. Tá certo, então, obrigada, vereador. E agora a gente vai falar com o vereador Ailton da Farmácia, que é membro também da Comissão dos Idosos aqui da Câmara Municipal. Vereador, seja bem-vindo. Eu queria também que o senhor falasse um pouquinho quais são as suas impressões e o trabalho da comissão a respeito desse tema. Vereador Rubens Gás, Silvio, eu trabalho em conjunto com o vereador Rubens Gás, é um trabalho assíduo, árduo, a gente vai nas cidades desde o começo, que essa comissão, que nós fazemos parte da comissão, né, a parte do idoso pensionista de Campinas. Nós visitamos essas vilas de dignidade, visitamos também aquela casa do idoso lá, Casa Dia, né? Centro Dia, também procurando para trazer aqui para a cidade, também para Campinas, onde tem essas cidades, para trazer esses programas para Campinas, para o idoso de Campinas. Sabemos que todos os idosos, eles sofrem agressões físicas, psicológicas e até da própria família mesmo, e mais de 50% dessas agressões com o idoso são feitas pelas próprias famílias, próprios filhos. São feitos isso. Essa família, ela trata o idoso muito mal, né? A gente diz assim, um pai cria 10 filhos não cria um pai. Então, é complicado isso. E nós temos que fazer políticas públicas, porque nosso país está envelhecendo hoje. Sim. Nós sabemos agora que, acho que até 2050, nós teremos 30% da população idosa no Brasil. E tem que ser feito um trabalho de planejamento para esses idosos tenham qualidade de vida, que pratiquem esporte, que pratiquem alguns exercícios, algum trabalho que o idoso tenha, para poder até esse idoso não onerar para o município em questões de saúde. Porque se esse idoso não tiver o que fazer, ele vai, há casos que o idoso vai para o bar, vai jogar jogo de bicho, o idoso até que usa drogas ilícitas também. Muitos idosos usam drogas ilícitas hoje, e é porque não é feito um trabalho direito com esse idoso, porque esse idoso tem aquela ocupação. Certo. Porque o idoso que não tem ocupação, ele vai desalinhar da vida do idoso, ele vai para o lado errado, infelizmente. E no Brasil nós não temos isso, precisamos ter isso. Tá certo, então. Então a gente vai falar primeiramente
dos tipos de violência e depois a gente vai falar um pouquinho sobre responsabilidade da família, da sociedade, do poder público. Mas antes, Silvia, eu queria que você falasse justamente sobre isso. A gente fala sobre negligência, abandono, a gente tem o caso até que o vereador Rubens acabou de mencionar, da senhora que, apesar de estar na casa do filho, ficava numa situação em que dormia no mesmo quarto do neto e não se sentia à vontade porque ele tinha uma outra rotina. Então, eu queria que você falasse de quais são os tipos de violência que existem em relação à pessoa idosa, quais são as mais comuns que o Conselho registra, inclusive. Eu acho que se você me permite, só antes fazer uma consideração, que assim, fica muito difícil a gente compreender a violência somente através do agressor, né? A violência, ela precisa ser compreendida através de um contexto mais amplo, que envolve, né, aspectos sociais, culturais, econômicos, de saúde, inclusive, né? A gente precisa entender nessa processualidade. Sim. Ela é um resultado das relações que são construídas, né, pela família ao longo da sua trajetória, né? Certo. Então, a gente tem situações que os hoje agressores, né, também foram vítimas no passado. Nós temos situações de vínculos familiares muito frágeis e que permitem, né, possibilitam essa situação de violência. Então, não dá para entender a agressão, né, somente pelo ato isolado em si. A gente precisa contextualizar ao longo da vida das relações familiares, né? Tá, teve um ano que a gente, inclusive, só um adendo, falou sobre esse mesmo tema aqui, e foi nos dito na época pela presidente do conselho que teve uma situação em que o conselho conversou com a família, com a filha no caso, ela falou assim, eu sei que é minha responsabilidade, mas ele não cuidou de mim, agora eu não consigo cuidar dele. É bem isso? É bem isso. E não dá para exigir essa relação de reciprocidade num caminhar que não tem vínculos familiares, né? Quer dizer, as relações, elas são feitas de construções históricas, né? Quer dizer, ao longo da vida familiar, você desenvolve vínculos mais frágeis ou menos frágeis. Então, para quem tem vínculos fortalecidos, é muito difícil imaginar que outra família não tenha, mas é comum que não, né? Porque cada um tem a sua própria trajetória. Então, assim, o conselho, ele é um órgão que ele recebe algumas denúncias, né? Mas ele não realiza o trabalho de atendimento à violência. Quem faz isso é a Secretaria de Assistência Social, através dos seus serviços, especialmente o serviço que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS. Então, o que nós temos registrados? Em primeiro lugar, o primeiro tipo de violência mais comum é a negligência, né? Que é essa omissão na prestação de cuidados. Então, as pessoas idosas, elas não recebem aquele cuidado que elas requeiram pela sua situação, condição física, de saúde, sempre em relação à dependência da pessoa idosa, né? Em segundo lugar, é violência física. Em terceiro, psicológica e em quarto, exploração financeira, né? Então, essa tipologia, né, dessas 4 violências que são as mais comuns, elas, de alguma forma, elas retratam a atualidade das famílias hoje, né? As famílias, elas sofreram mudanças importantes. Antigamente, era fácil que o filho mais velho, ele já era aquele que ia cuidar dos seus pais idosos. Agora, o que acontece? As famílias têm um número menor de filhos. A mulher, que é essa figura cuidadora na família, ela também saiu para trabalhar, né? Ela também precisa trabalhar para a sua sobrevivência de seus familiares. Então, a diminuição do número de filhos e as transformações familiares, elas incidem diretamente nos cuidados familiares, né? Então, se você tem uma rede pequena familiar, um cuidador, que normalmente, se é a esposa, é o marido cuidador, se é o marido que está necessitando de cuidado, é a esposa, ou um cuidador externo, tem que ter muito cuidado para não haver uma sobrecarga de cuidados, porque cuidados de longa duração é uma atividade muito estressante, né? E se a gente não cuidar da prestação deste cuidado,
a pessoa, o próprio cuidador se torna um agressor, né? Então isso é comum e por isso que a negligência aparece em primeiro lugar, que são os primeiros sinais. Muitas vezes elas não acontecem também isoladamente, né? Não é só negligência, além da negligência tem a violência física, além da negligência e violência física tem a exploração financeira. Porque os idosos hoje no Brasil, eles ocupam um lugar que eles estão cobertos ou por uma renda oriunda de pensão e aposentadoria, né, uma renda previdenciária, ou uma renda assistencial, que é o benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo. Sim. Então, a gente tem poucos idosos no Brasil hoje que não têm uma renda certa e continuada, o que contrasta muitas vezes com os próprios filhos deles, né? Que não têm renda, que não têm renda certa e continuada, que estão no mercado informal, né? O Brasil tem um alto índice de trabalhadores no mercado informal e não tem essa proteção que os seus pais têm, né? Então, normalmente um filho com uma renda precária ou sem renda, né, tende a pegar uma renda do pai, né? Então, e aquilo acaba sendo a renda familiar. A renda do pai, que era uma coisa para ele, acaba sustentando toda a família. E às vezes sustenta a família e não sustenta os cuidados que o idoso necessita, né? Então, por exemplo, empréstimos consignados, né, são muito fáceis de serem realizados sem autorização da pessoa idosa, assinatura de procuração, né? Então, assim, tem uma violência psicológica muito grande que a pessoa sente-se constrangida, né, de não dar aquela procuração, afinal de contas é o filho dela, né? Então por isso que é tão complexo esse fenômeno. Por quê? Porque se trata de relações familiares, né? Então a pessoa, é muito difícil para ela reconhecer que o seu filho é o seu agressor, né? Porque é igual o exemplo que o vereador nos trouxe, né, é o filho. Agora, quando chega essas denúncias para vocês e são encaminhadas à secretaria, elas chegam a que ponto? Já que provavelmente, primeiramente, as pessoas resistiram muito até chegar nesse ponto de, olha, eu não aguento mais, vou ter que denunciar, ou são terceiros que denunciam? Normalmente são terceiros, né? O que se observa é que são vizinhos, né, que se incomodam com aquela situação, que ouvem, né, no caso de violência física, ouvem ou testemunham uma situação de abandono muito grave, né? Então elas contêm muito assim, a pessoa não tem o que comer, vive da solidariedade da vizinhança, né? Elas destacam alguns pontos importantes que podem sugerir um abandono, né? Um tipo de violência. Mas o que seria isso? Quando você fala viver da solidariedade da vizinhança, a família sai de manhã, sai para trabalhar e não deixa nada para aquela pessoa e aí um vizinho que faz isso? Alguns casos sim, outros casos a família se organiza. Uma vez, eu me lembro bem, nós recebemos uma denúncia desse tipo. E aí quando foi se verificar, o que tinha? O filho, era a mãe e o filho saía de manhã para trabalhar e voltava à noite. No entanto, ele encomendava perto de um restaurante próximo da casa um marmitex para ela, né? Então, servia o marmitex no almoço e no jantar. Mas isso, para a vizinhança, estava significando um certo abandono. Então, assim, a maioria das denúncias que nós recebemos também não procedem, né? Porque uma coisa é o que você observa externamente. E outra coisa é quando você entende aquela denúncia dentro do contexto familiar, né? Então, por exemplo, pessoas que são acometidas por Alzheimer, elas têm algumas características, né? Por exemplo, de falar alto, de gritar. Isso, ouvido de forma isolada, pode sugerir uma violência física. Então, tem muitas denúncias nesse sentido. E quando você chega, né, para fazer o estudo social, não se verifica essa situação. Então, né, tem problemas relacionados a doenças crônicas, né, que são as características dessas doenças. E tem aquilo que é
sinais, né, muito evidentes mesmo de violência. Tá certo, então, Silvia. Vereador, partindo então desses exemplos que a Silvia deu, de que forma a senhora acredita que é possível atuar e separar bem o que é, às vezes, um caso, como ela mencionou, que não é a violência, e os que realmente são e que merecem a nossa atenção? Bom, que nem a Silvia disse, é muito complexo, né? Não é uma coisa genérica. A gente vê que são coisas subjetivas que acontecem, cada caso é um caso, né? E interessante, só abordando esse assunto, o ano passado tivemos aqui na Câmara Municipal de Campinas uma comissão de estudo com relação à implantação da delegacia, Silvia, não sei se você ficou sabendo, a delegacia de proteção aos idosos. Eu, juntamente com o vereador Ailton, estivemos em São Paulo, conversamos com a primeira delegacia. Só na capital paulista existem hoje 8 delegacias. Existem mais algumas em outros municípios, como Mogi das Cruzes, né, que tem uma população que eu acredito que talvez tenha um quarto, um terço da nossa, né, e não conseguimos implantar essa delegacia. E tudo o que a Silvia abordou aqui foi dito pelo delegado, exatamente isso que ocorre em casos que não é da maneira como é dito, né? E do Alzheimer ele falou muito bem, né? E ele disse lá, né? Ele nos disse, né? Aliás, ele esteve até aqui, ele nos disse que eu também acho que um grande vilão na violência financeira é o empréstimo consignado, que a facilidade e todos os membros da família sabem que é muito fácil de obtê-los e acaba os pais fazendo com que esse empréstimo consignado acabe na mão dos filhos. Isso é público e notório, né? É uma coisa que me entristece. Deveria haver alguma situação, algo que fizesse, que impedisse esse empréstimo consignado. E na negligência, o próprio prefeito falou aqui, você sabe, senhor, filhos que abandonam os pais nos hospitais, dão endereço falso, depois fica na responsabilidade do Estado, porque o Estado também, a gente há de convir que a carga é muito onerosa para o Estado. Eu coloco a sociedade em primeiro plano para que possa restabelecer alguma igualdade com relação a uma vida melhor para os idosos. Tá certo, então, vereador. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão da responsabilidade, porque a questão de ordem vai para um breve intervalo. Não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, lembrando que você pode acompanhar a TV Câmara Campinas através do youtube.com/TV Câmara Campinas, no canal 39.3 digital e ainda no canal 4 da NET ou no canal 9 da Vivo Fibra. E agora a gente vai conversar com o vereador Ailton da Farmácia, que também é da comissão. E no bloco anterior falávamos aí sobre como a gente consegue meio que separar o joio do trigo, porque existe uma linha muito fina entre a questão da proteção e da violação dos direitos dos idosos, né? Vereador, mediante tudo isso que a gente já ouviu, o que o senhor acha, qual é o caminho, que olhar a gente tem que ter para a população idosa? Olha, Mirna, a população idosa, ela precisa de leis, tá? Que dê mais, umas leis até mais graves. No caso, tem até o colega do seu partido, Gilberto Nascimento, que é a Lei 7769 de 2017. Essa lei, ela está tramitando lá na Câmara dos Deputados, que é uma lei que ela obriga esse crime contra o idoso a ser crime hediondo. Para que ele tenha uma pena mais grave quando acontecer alguma agressão ao idoso. Então, nós precisamos de leis e essa é uma lei que a gente precisa cobrar para que essa lei seja aprovada lá na Câmara dos Deputados da Federal, para que essa lei seja implantada no Brasil, para que o idoso tenha, né, essa lei que protege ele, porque hoje o idoso ele é muito agredido e não há caso, não tem Disque 100 hoje, Disque 100, gente, faça denúncia com o idoso, Disque 100, você que está nos assistindo, viu a denúncia contra o idoso, Disque 100, faça sua denúncia,
Porque acontece isso e o idoso ele não tem aquele amparo, não tem aquela assistente social, não tem um psicólogo, até no serviço municipal mesmo, para que vá à casa do idoso, alguma coisa, a partir do momento que souber. E o que acontece com o idoso, o que está acontecendo, se essa agressão, como a Silvia falou, há sim aquela denúncia que não procede, mas há também a denúncia que procede contra esse idoso. E ela precisa ser cobrada na forma da lei. E essa lei que tramita lá pelo deputado federal Gilberto Nascimento, do seu partido, do PSC, é uma lei muito boa que vem até a reforçar as questões que o idoso sofra menos agressão. Tá certo, então. Lembrando que das 33 mil denúncias apresentadas no ano passado no Disque 100, a maior parte delas, 21,59% dessas denúncias são do estado de São Paulo. E o estado que apresentou menos casos foi Roraima, com 0,07%. Ou seja, o estado de São Paulo, além da violência que a gente tem em todas as outras idades, o idoso também faz parte desse ranking. O contingente, né, populacional também, né, é muito mais expressivo do que Sim. nesses outros estados. E também tem a ver com a questão da notificação, né? Então a gente não sabe se são os mesmos mecanismos que são notificados nos casos de violência. Tá, para a gente entender, o Disque 100 é na Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Aí eles enviam às prefeituras ou às delegacias daqueles municípios? Às prefeituras. Certo. Né? Às prefeituras e ao Ministério Público. E aí a prefeitura que vai verificar? Isso. Daí, dependendo do teor da denúncia, é distribuído para as secretarias. Então, pode ir para a Secretaria de Saúde, de Assistência Social, de Habitação, de Segurança Pública, depende do teor da denúncia, né? Sim. Nós, da Assistência Social, nós respondemos pela violência doméstica intrafamiliar. Ok. Né? Então, essas situações de violência, negligência, violência psicológica, abandono, violência sexual, exploração financeira, né? São essas as violências que são características de violência intrafamiliar. Violência urbana, daí é outro contexto, né? Tem muitos tipos de Disque 100 relacionados à saúde, então depende a área que é encaminhado. Aí, para nós, na assistência social, a gente vai ver, de acordo com os elementos da denúncia, que tipo de serviço que vai fazer o atendimento. Certo. Então, é preciso, importante saber que todas as denúncias, né, recebidas pela assistência social, elas são realizadas estudo social. Certo. Dos casos. Agora, todas. Silvia, a gente inclusive já tem uma lei aqui aprovada nessa casa a respeito do que chamamos de creche do idoso, né? Mas é aquele sistema em que, centro-dia, como você falou, a família toda está trabalhando, não tem ninguém que possa ficar com esse idoso, mas também não quer ficar sem essa pessoa em casa. Não é porque ela não quer morar com ele, ou às vezes ele precisa, ele não pode mais morar sozinho. Existe essa ideia, esse pensamento de política pública aqui no município, no que diz respeito ao centro-dia aqui na nossa cidade, em que a pessoa idosa vai de manhã, terá atividades multidisciplinares, seus medicamentos, e no final da tarde volta com aquele familiar e não perde o seu convívio, o seu vínculo? Sim. Campinas, desde o ano de 2013, fez adesão ao programa São Paulo Amigo do Idoso, do governo estadual. Esse programa, ele prevê adesão para centros-dias e para a Vila Dignidade. Então, Campinas fez adesão para 3 centros-dias e para uma Vila Dignidade. No entanto, as transferências estaduais para a construção do centro-dia, elas não foram suficientes e o Conselho Municipal do Idoso fez um aporte de recursos para viabilizar a construção do que será o primeiro centro-dia do idoso do município. Nesse momento, a gente está aguardando a aprovação do governo estadual da parte orçamentária dele para somar com recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa
para a primeira construção. Então, já tem local e tudo? Já tem o local, que é no Jardim Icaraí, na região sul, que é uma das regiões que registram um alto número de pessoas idosas, né? Sim. Então a gente está assim com muita expectativa, muita pressa, né, para que esse serviço venha compor a rede de serviços existentes, né? Porque que nem você falou, um dos disparadores de violência é a sobrecarga de cuidados ou também o isolamento. A pessoa, tanto pode ser um sinal de violência, a pessoa estar em isolamento, como pode ser uma predisposição, né? Então a gente deve evitar o isolamento na velhice. Então o centro-dia é esse local que ele vai receber cuidados, né? Ele passa o dia e à noite volta para sua casa, né? Para a casa da sua família. E lá ele tem os cuidados necessários e tem também atividades de convivência, que o que todos nós queremos, né, é poder pertencer à sociedade de alguma forma através de algum tipo de convivência. Né? Sim, aí o vereador Ailton falou, inclusive no bloco passado, sobre essa questão de academia e uma série de coisas. A gente tem várias academias da terceira idade aqui na cidade, mas, por exemplo, o centro-dia, ele estaria preparado para esse idoso que é um pouco mais ativo, que não tem nenhum problema de saúde, e aquele que tem, por exemplo, restrição de mobilidade? É importante você perguntar isso, porque assim, ó, é preciso considerar que as velhices não são iguais, né? Nós temos vários tipos de velhice. Então, nós temos um grupo que é de idosos, ativos, saudáveis, independentes. Então, eles não vão no centro-dia, né? Eles precisam de outros espaços de convivência. E aí nós temos os idosos com algum grau de dependência, ou seja, eu preciso de um terceiro para me ajudar na realização das atividades do dia a dia, né? Tem os idosos que não convivem com as suas famílias, estão em situações frágeis, né? Também ele pode passar o dia nesse local. E outro grupo de idosos que nós temos é os idosos que residem em instituições de longa permanência, né? Os antigos asilos, né? Que a maior parte da população conhece. Hoje ainda é um problema essas instituições, porque antigamente se falava muito na violência em relação ao atendimento nessas instituições. Hoje isso é menor do que, por exemplo, a violência doméstica no seio familiar? Nós, por exemplo, nós na assistência social, nós temos 6 instituições de longa permanência que prestam um serviço que é denominado acolhimento institucional. Então essas são entidades muito conhecidas no município, parceiras de longa data dos trabalhos de assistência social. O que acontece é que tem uma rede privada muito grande, nem sempre regularizada perante a vigilância sanitária. Sim. Né? Então, também tem as pessoas que têm essas casas de repouso, né, simplesmente com um valor comercial. Então, essas que, quando não querem se regularizar, já significa, sim, algum problema, né? O Conselho do Idoso também recebe denúncias de instituições onde possam estar ocorrendo maus tratos às pessoas idosas. Qual é o telefone do Conselho do Idoso? 3254 Sim. 6324. 6324. Agora, vereador ramal, tem um ramal lá? Daí é 4. Ramal 4. Então, 3254-6324 no ramal 4. Vereador Rubens, o senhor falou da questão da violência da sociedade, da responsabilidade da sociedade, eu digo. Agora a gente está partindo para um momento em que todo mundo precisa se preparar para ter uma população idosa com uma vida de qualidade. A gente falou aí dessa ideia, dessa proposta do centro-dia, que existe uma expectativa de que pelo menos um em breve nós tenhamos aqui na cidade, e aí mais 2 ainda, e a Vila Dignidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também até que ponto também o poder público tem que mudar, apesar de ser muito oneroso, mas é uma conta que infelizmente vamos ter que pagar, porque a situação está posta, o idoso vai precisar desses cuidados. E de que forma, então, de políticas públicas a gente pode se preparar para que, por exemplo, pelo menos os idosos aqui de Campinas tenham essa vida saudável? Tá, Mira, eu
Eu sou muito fã da assistência social. Eu acho que é uma coisa belíssima, é um dom de Deus. Todos aqueles que estão à frente disso, antes de mais nada, são pessoas humanas. Eu acredito muito nisso. Eu só queria com relação, dando sequência a essa pergunta sua, sobre o centro-dia. Eu praticamente tenho minhas restrições. Eu acho que nós temos que ter um centro-dia, mas o centro-dia, na prática, não vai funcionar. Porque é muito oneroso para operacionalizar o centro-dia. Tivemos em Piracicaba e vimos, se você pega hoje um contingente de 180 mil idosos em Campinas, o centro-dia de Piracicaba atende 30 idosos. Estivemos lá, ficamos várias horas e sabemos que o centro-dia ele exige uma série de especialistas que não pode deixar de ter. Então, esse é um programa que eu, particularmente, acredito que não vai vir de encontro. Seguindo essa linha de raciocínio, eu acho que a sociedade, e o que eu quero colocar aqui, enfatizar muito o trabalho da Unicamp. Hoje nós vimos no jornal o que foi feito pela PUC, né, que eu acho louvável, e gostaria e quero que a PUC, eu sei que ela tem essa preocupação, mas se tivesse a dimensão que tem a Unicamp, é tremenda. A Unicamp hoje, para que você saiba, eles têm 5 mil alunos idosos com a idade de 50 anos para cima cadastrados. Eles atendem hoje mais de 1.000. Né? E qual que é o trabalho deles? É a inserção dessa idade de 50 anos, que a maioria, né, depois que se aposenta, descansa, e eu acredito que o descanso tem que ser na eternidade, não agora. Tanto é que eu gostaria de lançar que a vida não começa aos 40, para mim a vida tem que começar aos 60. Nós temos que mudar essa metodologia. E lá a gente vê que o custo-benefício. Então é dessas parcerias, juntamente com a sociedade. Porque por mais que a Silvia, eu sei do desejo da secretaria, infelizmente é muito vertiginoso esse aceleramento da velhice. A gente não consegue acompanhar. O poder público não consegue, não queira, não consegue. Só que a sociedade tem um papel fundamental. E só para terminar, eu acredito, e já falei isso, que o futuro não pertence aos jovens, o futuro pertence aos idosos. E são eles que vão determinar lá na frente uma mudança na sociedade, através do número maior, né, da população. São eles que vão ditar as regras. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a solução está aí. A hora que eles realmente pegar na enxada e seguir em frente, porque, infelizmente, nós estamos muito aquém do que eles precisam. Tá certo, então, vereador. Vereador Ailton, então como a gente consegue preparar, aí partindo da responsabilidade da sociedade, do poder público, já que a gente talvez não tenha perna, mas a gente precisa assumir essa responsabilidade. E precisamos assumir desde agora para poder melhorar lá na frente. Como a gente pode fazer isso, na sua opinião? Eu creio que também tem que vir pelo poder público, políticas públicas melhoradas para o idoso. Sim. O vereador falou lá do centro-dia, tal, eu digo assim, é pouca, é 30 pessoas, tudo bem, mas isso já ajuda, sabe? Eu falo nessa questão, nós temos que começar. Campinas não tem uma vida de dignidade, como outras cidades têm, né, vereador? E a gente foi lá visitar tudo. A Vila Dignidade é o quê? Explica para quem está assistindo e talvez não conheça. A Vila Dignidade são pessoas que são sozinhas, sem família, essas pessoas não têm, tá? E essas pessoas, tem uma entidade lá que ajuda essa Vila Dignidade. Cada um mora na sua casa, tem salão de festa, tem trabalhos manuais, artesanais, que o pessoal faz. Tem a sua vida individual, mas tem a sua vida em comunidade naquele espaço. Naquele espaço lá. Se ela quiser sair, ela pode sair. Ela volta a hora que quer. Ela tem uma vida sozinha ali para ela ir. Se quiser, tem assistente social que vai, uma vez por semana, vai lá, ver se tem algum problema, alguma coisa. Tem atendimento à saúde também? Tem atendimento à saúde. Porque a questão da saúde na terceira idade é bem forte, né? Ter. Inclusive, então, elas têm, né? Elas têm que estar localizadas, essas vilas, numa região onde o acesso aos serviços, especialmente a centro de saúde, seja bem próximo. O centro de saúde não é um específico dentro da vila, é próximo ao centro. Né? Para eles se utilizarem do recurso
já existente. Então, como a Silvia falou assim, né, tem aquele idoso que tem uma qualidade de vida, que ele é muito ativo, pratica tudo. Aquele idoso não vai precisar, e tem aquele que precisa na vida de dignidade. E a vida de dignidade também assim, ela não pega aquela pessoa, Silvia, que está doente, que não tem... É uma pessoa que a pessoa independentes, né? Idosos independentes. Que não tenha, que precisa de cuidar de saúde, sérios cuidados de saúde. Sim. São as pessoas que conseguem, que não tenha mais parentesco, se tiver aquele parentesco, não tem mais nem vínculo nenhum com aquela pessoa. Sim. Essa é a dignidade. Sim. Que tem Mogi, tem Limeira, que eu e o vereador foi visitar. Inclusive, nós gostamos, né? Claro, fica à vontade. Com relação à Vila Dignidade, é importante ressaltar que, como não existe uma tipificação específica, tem um problema aqui em Mogi Mirim que nós visitamos e o que ocorre lá? Ocorre que o poder público que operaciona. Então, o que acontece? Não anda. Não anda porque não tem uma tipificação específica. Diferentemente de Limeira, que ali já é diferente, que tem uma instituição que cuida, as coisas andam. Aqui em Campinas, eu e o vereador Ailton, temos acompanhado sistematicamente o Lar das Crianças Felizes. Qual que é a intenção? Até a secretária é a favor, eu sei disso, intergeracional. Criança com os idosos. Uma ONG que atenda... Uma Vila Dignidade próximo a esse nosso serviço de acolhimento institucional para favorecer esse encontro intergeracional. Certo. E tem já lá estudos tem terreno, que falam tem. sobre a importância dessa troca? Da intergeração, sim. Um dos problemas que afetam, né, a maioria das pessoas idosas é o preconceito e a discriminação, né? Ainda mais num país como o Brasil, que se identifica como um país jovem, né? Apesar de nós termos já mais de 30 milhões de pessoas idosas, Sim, né? Mas é o aquela Brasil... coisa que a gente conversou aqui no intervalo, vocês disseram quando as pessoas fazem uma cara feia por idoso na fila do banco, quando fingem que não tem um idoso no ônibus, ou então até falam, isso é hora de idoso tomar ônibus, hora que o pessoal está indo para o serviço, que às vezes a gente ouve esse tipo de coisa. Isso é o preconceito. Tem que vir na farmácia bem na hora que eu venho, né? Ele tem mais tempo. Então, assim, são várias formas de preconceito e de discriminação. E nós temos que olhar que a Constituição Federal, ela diz que os cuidados, né, tanto de crianças como de idosos, eles competem, em primeiro lugar, à família, em segundo, à sociedade, em terceiro, ao Estado. Sim. Então, o poder público, ele tem obrigação, né, de, através das políticas públicas, prestar serviços de atenção aos diferentes públicos, né? E a gente precisa entender, a partir dessa diversidade que existe na velhice, que nós também precisamos ter diversidade de serviços. Então, por exemplo, o público que vai no programa Universidade não é o mesmo público do Centro-Dia do Idoso. Sim. Se eu olhar para o Centro-Dia do Idoso, que é um serviço que atende 30 pessoas, eu posso achar pouco, mas ele, no conjunto de serviços oferecidos, e naquelas necessidades específicas, ele faz uma grande diferença na vida da pessoa e de seus familiares, né? Certo. Então, a gente precisa olhar o conjunto de serviços que está à disposição das pessoas para o grau de dependência ou independência que elas apresentam, né? Então, assim, a maioria das pessoas, elas têm um envelhecimento ativo e saudável, ainda bem, né? A maioria tem. Agora, tem aqueles grupos que não, que têm uma dependência e tem aqueles que estão mais dependentes ainda, né? Que depende desses cuidados de terceiros, né? Então, uma das políticas que precisam avançar, né, no Brasil e aqui em Campinas também, são políticas de atendimento domiciliar, né? Porque a perspectiva do idoso permanecer no convívio da família. Agora, tudo isso que a gente está conversando, está previsto no Estatuto do Idoso? Está. Mas é difícil sair, mas é difícil sair do papel e partir para a prática, exatamente. Né? Eu costumo falar assim que o Brasil tem, né, um arcabouço institucional, né, normativo e legal muito robusto. O que a gente precisa é desse reconhecimento, né, dessas legislações pela sociedade como um todo, né? Porque os esforços são
de todos. Se eu reconheço os meus direitos, eu vou lutar mais por eles. Se eu não reconheço, eu não tenho nem como acessar. Agora, Silvia, você falou de 6 instituições, inclusive, que trabalham com esse público. Campinas é conhecido por um grande número de ONGs que trabalha geralmente com criança e adolescente. Você acha que também esse olhar do terceiro setor também deve ser mudado um pouco, não esquecendo as crianças, mas pensando um pouco mais na terceira idade? Eu acho que a gente já verifica isso, né? Nos nossos serviços a gente tem entidades que historicamente só atendiam crianças e adolescentes e que estão com iniciativas já para o atendimento da pessoa idosa, né? Seja no serviço de atendimento domiciliar, seja no serviço que atende violências, né? Seja no acolhimento institucional. Então, acho que sim, né? Que elas estão atentas para essa modificação na organização da sociedade, que daqui a pouco a gente vai ter, né? Como o vereador já falou, mais idosos do que crianças e adolescentes. Tá certo. Vereador Ailton, nosso tempo está acabando. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de que hoje, o que dá para a gente fazer para tentar mudar lá na frente? Hoje, o que dá para a gente fazer é o seguinte, Mirna. Eu digo assim, sempre tratar o idoso bem, com educação, perguntar para o idoso se ele precisa de alguma coisa, se você tem algum vizinho idoso, dar uma atenção para ele. O idoso precisa de atenção, ele precisa de ter conversa, as pessoas precisam conversar com o idoso, seja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. O idoso é humano, o idoso está na sociedade. É isso que tem que acontecer. Temos que valorizar o idoso, gente, porque daqui uns anos seremos nós, eles, e nós vamos querer isso para a gente. Então nós precisamos fazer hoje para nós podermos escolher amanhã. Tá certo, então obrigada, vereador Rubens Gás. Eu não posso dizer daqui uns anos seremos nós, né, porque eu já estou nos 57. Mas o que a Silvia abordou aqui foi muito cirúrgico, né, o atendimento domiciliar, eu acho imprescindível, eu acho que aí que é o caminho, aí sim as coisas vão começar a andar. É meu ponto de vista. Eu só queria terminar agradecendo a Silvia, que esteve aqui juntamente conosco, né, por tudo que ela explanou e tudo que ela passou. Uma pessoa totalmente conhecedora, né? E dizer-te, nessas considerações finais, que a maior violência que pode praticar contra o idoso é quando mexe na sua autoestima. Isso nós precisamos deixar bem enfatizado. Eu estou dizendo aqui por experiência própria, que aos 55 anos eu fui pai e escondia meu filho porque a sociedade castra, como se 55 anos eu não fosse capaz de estar no estado fértil. E a partir do instante que eu assumi essa comissão, eu fui me desprendendo e tudo isso que a sociedade tenta induzir, que o idoso é um inútil, não é verdade, né? Então, por isso, a autoestima é fundamental na vida de qualquer um, que dirá do idoso. Muito obrigado. Certo, então. Eu tenho 30 segundos, você falou sobre a questão do atendimento domiciliar. Campinas tem essa visão e vai ser fácil ou difícil implantar esse tipo de atendimento aqui na nossa cidade? Não, nós já temos, né? Tanto da assistência social quanto da saúde, né? O serviço de atendimento domiciliar. O que nós avaliamos é que precisaria avançar assim na quantidade mesmo, né? Por exemplo, nós atendemos 100 pessoas no domicílio. Então, se a gente tem, por exemplo, 300 pessoas sendo atendidas no domicílio, 500 pessoas, né? Isso dá uma mudança na organização. Programa de saúde da família ou não, é separado? O nosso chama serviço domiciliar para pessoas idosas e pessoas com deficiência. E a saúde é o serviço de atendimento domiciliar, o SAD. Tá né? certo. Então, acho que é um bom caminho, né? Esse caminho de pensar assistência no domicílio. Tá bom, então eu agradeço a participação de vocês e lembrando que o telefone do Conselho Municipal do Idoso é o 3254-6324, ramal 4. Você pode também tirar dúvidas a respeito do Estatuto, do Direito dos Idosos e outros assuntos relacionados a isso, e também fazer denúncias. E lembrando que
O Disque 100 é um sistema nacional da Secretaria de Direitos Humanos que você também pode fazer a sua denúncia. Ela fica registrada e é encaminhada aqui para a cidade. A gente fica por aqui e até um próximo Questão de Ordem.